Hoje, como os irmãos percebem, primeiro domingo do mês é o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Já no primeiro culto, a ceia foi celebrada e nós outros que estamos aqui participaremos então da mesa do Senhor. Mas antes eu quero convidar os irmãos a uma reflexão, e nós temos nesses 3 ou 4 domingos para cá, temos refletido na mensagem dos profetas. O que os profetas do Antigo Testamento, eles diriam para nós em nossos dias de hoje. Dias de pandemia, dias de dificuldade, dias de muita dúvida, dia de desilusão, dias de depressão. O que a mensagem dos profetas tem para nos dizer? Já falamos sobre o profeta Daniel, na semana passada sobre o profeta Jeremias, e hoje, até por ocasião da ceia do Senhor, não podemos deixar de falar do profeta messiânico, daquele que é chamado de o quinto evangelho, mesmo estando no Antigo Testamento, é o profeta Isaías. Portanto, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no profeta Isaías, no capítulo de número 53. Isaías 53. Nós vamos ler os primeiros versículos, mas eu gostaria que os irmãos e amigos permanecessem com as suas Bíblias abertas, mesmo depois da leitura, em nome de Jesus. Quem não trouxe a Bíblia, pode acessar aí no celular, não é? A Bíblia, capítulo 53 de Isaías. Não sei se é possível projetar o texto, se sim, acho que não. Mas tudo bem. Isaías 53. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade ou o pecado de todos nós. Até aqui, versículo 6, permaneça com sua Bíblia aberta no nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías, irmãos queridos, como disse, o livro de Isaías é chamado de o quinto evangelho. Dada a percepção que Isaías, mesmo escrevendo no Antigo Testamento, ou seja, muito antes do nascimento de Jesus, como pessoa em Belém da Judéia, Isaías, ele escreve como se ele próprio tivesse visto Jesus indo para a cruz. O livro de Isaías foi escrito entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Imagina o que é isso, 700 anos antes de Cristo. Mas quando nós lemos o capítulo 53, que é esse que temos em tela, todos os seus versículos, não há dúvida de que Isaías, 700 anos de Jesus ir para a cruz, estava como que vendo um filme, como um telão diante dele, vendo Jesus indo para a cruz do Calvário, sendo sacrificado como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca contra os seus tosqueadores. Isso é maravilhoso, isso mostra a sublimidade da palavra de Deus, isso mostra a sublimidade da Escritura. É interessante que alguns anos atrás, na década de 60, se não me engano, um pastor em Israel, um pastor de ovelhas, andava pelas montanhas
de um lugar chamado Qumran, ou Qumran. E de repente ele pisou em alguma coisa, caiu uma pedra e deu um barulho oco. E ele foi ver o que era e achou vários potes de barro. E dentro desses potes tinha um tesouro muito valioso. Era manuscritos do profeta Isaías. Imagina o que é isso. Isso foi agora. Se não me engano, na década de 40 ou 60. Você sabe quando foi? 48, se não me engano. E ele encontrou, em 1948, manuscritos do profeta Isaías. Esses manuscritos, infelizmente, alguns até se perderam, porque aquele pastor, não sabendo o que era aquilo, vendeu para qualquer pessoa, mas foi, de alguma maneira, resgatados aqueles escritos e encontraram ali, entre outros escritos, esse escrito do capítulo 53. Claro que não era o manuscrito que o próprio Isaías fez, certamente que não, mas eram manuscritos muito antigos que datavam de uma era próxima à era de Isaías, ou seja, manuscritos que tinham, vamos pensar aí, talvez 500 anos. Para Jesus, para 1948, ajuda a fazer a conta, 1948 mais 500, 2.600 anos, imagina isso que é. Mas qual que é a sublimidade disso, desses escritos? Você pode pesquisar na internet, pesquisa assim, manuscritos do Mar Morto, lá tem toda a história, inclusive a foto dos textos. É que as traduções da Bíblia, do livro de Isaías, que nós tínhamos até 1948, bateram perfeitamente com aqueles manuscritos mais antigos que se tinha, ou seja, mais fiéis ao original. Isso mostra que a Bíblia é de fato palavra de Deus, e que ela é de fato milagre, e que ela é de fato verdadeira. Portanto, a sua mensagem não fica presa no passado, mas ela é para nós hoje. E se o profeta Isaías estivesse hoje, talvez aqui, ele diria a mesma coisa. Nós, como cristãos, precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e para a cruz de Cristo. Há muito evangelho sem cruz. Há muito evangelho que não aponta para a cruz de Jesus, para o sacrifício dele, como único suficiente para salvar e nos livrar dos pecados. Há muita pregação que aponta para a prosperidade material, para a riqueza material apenas, como quem faz uma barganha com Deus em troca de ofertas, de dinheiro, ou seja, do que for. Há uma pregação hoje que exclui o próprio Cristo do cristianismo, que inventa outros meios de salvação que não única e tão somente por meio de Cristo Jesus, que colocam penitências, que colocam sacrifícios que a pessoa deve fazer para obter algo de Deus. Nada disso é verdade pela palavra do Senhor. Todo o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já pagou na cruz pelos nossos pecados. Não há nada, não há nenhum mérito em nós que nós possamos fazer para ser salvos, a não ser crer em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e depositar toda a nossa confiança nele. Era essa mensagem que Isaías pregaria para nós hoje. A mensagem de Isaías continua atual, porque ele nos mostra uma visão do Cristo exaltado. Eu pediria que você marcasse o capítulo 53, voltasse rapidamente comigo no capítulo 6 de Isaías. Porque no capítulo 6, Isaías tem aqui a visão do trono de Deus. E esse texto é muito interessante, muito maravilhoso. Capítulo 6, Isaías 6, volta algumas páginas, 6. E ele diz aqui que ele, versículo 1, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E sabe quem é esse Senhor que está aí? Muita gente pensa que é o Deus Criador que está no trono. Mas é interessante isso. Ele vê Deus e Deus está como? Diz assim, no ano da morte do rei Uzias.
Morte é coisa boa? Não. Isaías, o país de Israel estava numa crise. O rei estava morto. O caos estava instalado. E a Bíblia diz, no meio do caos, que ele diz no verso 1, eu vi o Senhor. Muitas vezes Deus se revela a nós no meio do caos, do problema, da crise, da tragédia. E às vezes nós só temos olhos para Deus também no momento assim da nossa vida. Por isso Deus muitas vezes permite. Eu creio que nós vamos sair dessa pandemia muito melhor do que nós entramos. Aliás, precisamos sair melhores. Precisamos aprender alguma coisa com esse tempo. Mas a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor no momento de crise, mas Deus não estava em crise. O que diz o versículo 1? Ele estava assentado no trono. Quando o rei está assentado no trono, é porque ele está governando. É porque nada passa desapercebido a ele. Mas sabe que rei era esse que estava sentado no trono? Era Jesus. Isaías tem uma visão de Jesus tal qual os evangelistas tiveram. A prova de que era ele é o próprio evangelho que nos dá. Em João capítulo 12, versículo 41, João o evangelista afirma, Isaías disse isso, falando de Jesus, porque ele viu a glória de Jesus e falou sobre ele. João capítulo 12, versículo 41, quem quiser anotar e buscar. Ou seja, João o evangelista está dizendo, aquela visão que Isaías teve no capítulo 6 era Jesus. E mais, ele falou sobre Jesus nos outros capítulos. Interessante o profeta Isaías. Sabe quantos capítulos tem o profeta Isaías? Quem sabe? Hã? Quanto? Meia? Não, quase. Quase. Você colou, né, irmã? Não tem problema não. Aqui você não vai ser reprovado por isso não. 66 livros tem o profeta Isaías. E quantos livros tem a Bíblia? 66. Interessante que os primeiros capítulos de Isaías, os 39 primeiros capítulos de Isaías, falam sobre um Deus criador, sobre um Deus justo, e fala também sobre a verdadeira condição do homem. Os primeiros 39 capítulos, muito parecido com a mensagem do Antigo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Os outros 27 capítulos de Isaías, do capítulo 27 em diante até o 66, o livro de Isaías apresenta conforto e esperança, apresentando a chegada do Messias. Assim como o Novo Testamento, que tem 27 livros. Você acha que isso é coincidência? Não existe coincidência na revelação de Deus. Isaías, então, para alguns teólogos, é aquilo que é chamado de o microcosmo da Bíblia, ou seja, um resumo. Colega meu, pastor Tarcísio Cacheta, um dos maiores hebraístas do Brasil, estudioso do hebraico, morou em Israel muito tempo, dos grandes professores da Faculdade Batista de Minas Gerais, em BH, e ele, quando foi para Israel, ele tinha um desafio, ganhar um judeu para Jesus sem usar o Novo Testamento, porque eles não creem no Novo Testamento. Qual livro do Antigo Testamento ele usou? Qual que vocês acham? Isaías. E alguns judeus se converteu, o que você acha? Com certeza, porque a mensagem de Isaías é muito clara sobre o Messias, não apresentando aquele Messias que os judeus esperavam como um rei político, que ia trazer paz temporal, humana para a cidade, política. Não, Jesus não se presta a isso. Quem enfia Jesus na política está cometendo um erro enorme, ele não cabe aí, ele é muito acima disso. Tem gente que põe Jesus no futebol, você já viu? Jogador de futebol. Não, Deus abençoou e eu ganhei. Se eu fosse assim, eu já tinha largado o negócio de futebol de uma vez, porque atleticano, com certeza, acho que ele não deve ser então. Não,
Ele está muito acima das coisas humanas. Isaías o vê assim, assentado no trono, governando o mundo. Nada passa desapercebido aos olhos, à vontade permissiva do Senhor. Ele tem uma visão do Cristo exaltado, assim como nós também precisamos vê-lo hoje como nosso Senhor. Mas ele tem também uma visão espiritual da sua vida. Ainda em Isaías 6, olha o versículo 5. Primeiro ele viu Deus, mas no verso 5 ele diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido. Versículo 5 de Isaías 6. Eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando ele vê a glória de Deus, ele vê a miséria dele. Ele diz: eu sou um pecador. Ai de mim. A primeira profecia que ele realmente fala é contra si mesmo. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele relata a Deus o seu pecado. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele relata o seu pecado e o pecado do povo. Assim como nós hoje também, quando participaremos da mesa do Senhor, nós precisamos olhar para nós e fazer como o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. Examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isaías também tem uma visão de Cristo humilhado. E agora eu peço que você volte ao capítulo 53. Maravilhoso esse capítulo. No versículo 1, ele diz assim: quem creu na nossa pregação? Por que ele diz isso? Porque o principal problema hoje do cristianismo é as pessoas crerem em Jesus de fato, mesmo os cristãos. Quem creu? Ele pergunta. Quem creu? Ele poderia afirmar que ele tinha visto o Senhor. Ele viu o Senhor exaltado no trono, mas agora no capítulo 53, ele vê o servo sofredor. Ele vê o servo sofredor. No versículo 2 do capítulo 53, ele diz: ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Como raiz de uma terra seca. A nova tradução na linguagem de hoje, ela traz essa expressão muito interessante, porque diz assim, verso 52 do capítulo 53, na tradução da linguagem de hoje diz assim: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. O que você espera de uma plantinha que brota e vai crescendo numa terra árida, seca? O que você espera? Que ela vai morrer. Uma plantinha que nasce na terra seca vai morrer. Essa visão que Isaías tem de Jesus, ele diz: eu vi alguma coisa cujo futuro é não frutificar. Lembra quando Filipe, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 46, ele pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa plantinha seca na terra árida pode fazer alguma coisa? É Jesus que aparece ali, não como um rei, um chefe de multidões, mas como algo que parece que vai morrer de tão frágil. É assim que ele nasce como gente, como uma criança. Mostrando que Jesus era um homem comum, simples, como disse um dos pais da igreja, né? Um Jesus tão humano assim, só podia ser Deus. Só Deus poderia assumir a humanidade que Cristo assumiu, como escreve Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. É o próprio Deus que deixa a sua glória, esvazia-se a si mesmo e toma a forma humana. E como homem, sofre a ponto de ir para a cruz e ali ser humilhado por mim e por você.
O apóstolo, o profeta diz exatamente isso, né? No verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Não era ele que havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. Isaías tem a visão de Jesus como o servo sofredor. Olha o que diz, verso 5. Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Que maravilha! O servo sofredor é o Messias que Isaías, 700 anos antes de Cristo, anunciou, e que os judeus não entenderam e não entendem até hoje, porque estão esperando o Messias até hoje. Aliás, há uma ala do judaísmo que nem crê mais na vinda do Messias, mas ele já veio. Mas ele veio como que para enganar os religiosos, para enganar aqueles que detêm o poder, porque ele veio como um brotinho numa terra seca, como ser humano. Isaías tem uma visão do servo sofredor. Também no versículo 7 ele diz, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O sofrimento de Cristo foi em nosso lugar. Por isso, quando participamos da ceia do Senhor, quando nos lembramos do sacrifício de Cristo, nos lembramos que os elementos escolhidos por Jesus, quais sejam o pão, que representa o seu corpo entregue por nós. Quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos exatamente nos lembrando que quando olhamos para esse suco de uva, que foi o que Jesus escolheu, para a sua cor parecida com o sangue humano, nós nos lembramos que foi pelo sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário, é que nós fomos redimidos. Ele já pagou na cruz todo o preço pelo nosso pecado. Mas ele não está morto. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Ele não está morto. Ele está vivo. Isaías falou sobre isso também. 700 anos antes de Jesus, ele falou como Jesus viria e falou como Jesus venceria. Se não, vejamos no versículos 11 e 12, desse mesmo capítulo 53, lemos assim na palavra de Deus: ele, Jesus, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Oh, glória a Deus! Com o seu sofrimento, com o seu conhecimento, com o seu sacrifício, ele nos justifica. Não precisa ter mérito nosso, a não ser a fé em Cristo, porque ele já pagou o preço pelo nosso pecado. E termina o versículo 11, porque as iniquidades deles, ou o pecado deles, deles levará sobre si. É falando do meu pecado, do seu pecado. Você não precisa morrer mais pelo seu pecado. Jesus já morreu. Basta você entregar sua vida a Ele. E o verso 12 arremata: por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, falando de Jesus. E com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. Olha que verso lindo, irmãos. Jesus derramou a sua alma da morte. Ele não foi morto, ele por si escolheu se entregar, derramar-se na morte. E foi contado com os transgressores. Vejam, Jesus não foi crucificado entre dois ladrões.
Olha, 700 anos antes, Isaías dizendo, ele foi contado com os transgressores. Como um judeu pode não crer lendo isso na Torá que ele tem? Contudo, arremata Isaías, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Lembra que Jesus disse daqueles que o crucificavam? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estava registrado já 700 anos antes. Mas é a mesma mensagem que nós temos hoje. E somos privilegiados de vivermos nessa época pós-Jesus Cristo. Porque aqueles do Antigo Testamento criam que o Messias viria sem vê-lo. Mas nós cremos, temos a certeza, o que foi prometido, o que foi cumprido, e aguardamos Ele para uma nova vida, para a sua segunda vinda. Os últimos capítulos de Isaías, tal qual o Apocalipse na Bíblia, o capítulo 65 e o capítulo 66, apontam para a segunda vinda de Jesus. Depois você lê. Capítulo 65 e 66 fala do novo céu e da nova terra. Assim como o Apocalipse, o último versículo da Bíblia, fala sobre a nova Jerusalém que desce do céu. E fala sobre a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus disse na cruz em João 19:30, está consumado, ele terminou o fruto do seu penoso trabalho. E agora, Ele está sentado à direita do Pai, Ele nos enviou o Espírito Santo, mas Ele voltará outra vez. Como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4, ao soar da trombeta de Deus, Ele aparecerá entre as nuvens, para arrebatar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo, diz Paulo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. O aguardamos agora para a sua segunda vinda, que eu creio não está distante. A nossa geração, eu creio isso, verá a vinda de Jesus. Com os nossos olhos, todos verão, mas eu creio que nós veremos em vida. Os sinais estão na palavra de Deus. Se há um povo que não precisa desesperar com coronavírus, com nada disso, que tinha que estar mais voltado para a palavra de Deus, somos nós, porque está tudo aqui, é só ler, está aqui. Assim como Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus, e os judeus poderiam ter crido em Jesus pelo que estava profetizado, nós, lendo as cartas do apóstolo Paulo, lendo os evangelhos, Mateus 24, por exemplo, lendo o Apocalipse, nós podemos ver claramente que nós estamos muito perto do fim. Não tenho dúvida disso. Se uma pandemia como essa também não é capaz de nos convencer disso, não sei o que será mais. Mas, infelizmente, eu tenho uma má notícia e uma boa. Vou dar a má primeiro. A notícia ruim é que as coisas não vão melhorar nesse mundo. Pode passar essa pandemia, mas daqui vem outra coisa, vem guerra, vem opção de coisa. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa. A notícia boa é que aquele que já entregou sua vida a Jesus, é que aquele que fez de Jesus o Senhor da sua vida, vai passar por toda a tribulação e vencer no final, e ainda habitará para sempre com o Senhor, quando Ele nos vier buscar. É isso que esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus, nos diz, e é isso que nós cremos. E é nessa confiança que nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Por isso eu queria que você baixasse sua cabeça agora em nome de Jesus. Colocasse a sua vida diante de Deus. O profeta, quando vê a majestade do Senhor, a glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou pecador. Ai de mim, eu sou pecador. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo sou um homem de lábios impuros.
profeta se arrepende, ele se torna um profeta messiânico de Deus, um homem de Deus. Portanto, devem participar da ceia do Senhor aqueles que já se arrependeram, que já entregaram suas vidas a Jesus e que fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. Devem participar da ceia do Senhor aqueles também que já se identificaram com Cristo por meio do batismo, porque o batismo é o primeiro passo da fé cristã. É quando se entende o propósito eterno de Deus, se submete ao batismo, então se torna um discípulo de Cristo, assim como Jesus foi batizado no Jordão por João, o Batista. Devem participar da ceia do Senhor. Devem participar da ceia do Senhor aqueles que aceitam o convite dele, quando ele diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos esperando Jesus, dizendo: Senhor, até que o Senhor venha, eu estou aqui, firme, esperando a parousia, esperando a gloriosa vinda do Filho de Deus, para levar a sua igreja consigo. É isso que celebramos, quando celebramos a ceia do Senhor. E é isso que vamos fazer agora. Ore ao Senhor, consagre a sua vida a Ele. Diga: Senhor, em nome de Jesus, quero participar desse banquete espiritual, mas quero muito mais a sua presença conosco. Quero convidar os irmãos diáconos para virem até aqui e vão nos auxiliar hoje na entrega dos elementos da ceia do Senhor. Convidamos aos membros da Primeira Igreja Batista para participarem desse momento importante. Se há algum irmão ou irmã membro de outra igreja evangélica em comunhão com a sua igreja e queira participar conosco, também esteja à vontade para participar da mesa do Senhor.